Oi, tudo bem? Eu sou a Mara Luque e quero falar sobre um político com uma carreira brilhante, toda baseada na diplomacia e no conhecimento. Ele foi prefeito e primeiro-ministro, um homem admirado pela sabedoria que escreveu um livro compilando tudo o que aprendeu de mais importante. Um conselho famoso dele: seja um artesão do discurso e assim será forte. A força está na fala e o discurso é mais poderoso do que toda a guerra. É exatamente o oposto do que a gente tem ouvido, não é não? Para esse cara, quando acaba a saliva, o negócio é tomar um copo d'água e continuar conversando. Nada de pólvora. O nome desse grande líder era Ptah-hotep e ele foi vizir da quinta dinastia do Egito, ali pelo ano 2400 a.C., quase 4.500 anos atrás. Esse cara já sabia o que certos líderes não aprenderam até hoje: a diplomacia. O programa de hoje é sobre relações internacionais. O Brasil tem uma longa tradição diplomática que anda meio capenga, para dizer o mínimo. O que aconteceu? Para tentar entender, chamei gente que manja do assunto. Jamil Chad, jornalista, que é graduado e mestre em relações internacionais. E o diplomata Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington e Londres e presidente do IRSE, Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Que comecem os diálogos. Obrigada, Jamil. Obrigada, embaixador, pela presença de vocês. Eu tenho um roteirinho aqui para seguir, então a gente vai começar pelo tema mais geral. O Brasil tem uma tradição diplomática respeitável. Nosso negócio sempre foi mais pela conversa. O país estava se estabelecendo com a potência do soft power, que é algo cada vez mais importante no cenário global. E aí, o que aconteceu? Jamil e embaixador, quando o Brasil perdeu o bonde da diplomacia? Ou perdeu o bonde da diplomacia? Olha, é muito complicado falar antes do embaixador, que eu passei minha vida estudando, mas vamos lá, vamos tentar. Mara, obrigado pelo convite, embaixador, prazer estar aqui ao lado do senhor. Mas olha, o que eu vejo aqui de Genebra, e antes de mais nada, Mara, só para explicar, Genebra é basicamente um local privilegiado do multilateralismo. É um local onde você tem a ONU, a OMS, a OMC e tantas outras organizações internacionais que, de uma certa forma, ao se colocarem juntas, formam basicamente o arcabouço do multilateralismo, o cenário internacional em que vivemos hoje. Regras básicas, Mara: quantas doses de vacina você vai tomar? Quanto você vai pagar de impostos numa importação de um carro? Coisas como essa, em parte, são definidas aqui em Genebra e, em parte, são definidas através do multilateralismo. E o Brasil sempre, tradicionalmente, se apoiou no multilateralismo para defender os seus interesses nacionais, para defender a sua soberania, para defender a sua fronteira com tantos países ao mesmo tempo. E, num jogo de grandes potências, conseguir atuar nessas brechas e tirar o melhor proveito de cada uma dessas regiões do mundo. Isso tudo muda com a chegada do Bolsonaro, do chanceler Ernesto Araújo, que optam deliberadamente por dois movimentos, eu diria. O primeiro deles é o de dizer que o sistema multilateral não é a prioridade, que a soberania, sim, e a atuação nacional do governo é basicamente o que dá resultado e não multilateralismo, isso de um lado, e de um outro lado, uma aliança, eu não diria com os Estados Unidos, mas uma aliança com Donald Trump em vários temas ao mesmo tempo. Esses dois movimentos, seguidos aí por uma carga ideológica bastante grande, por valores ultraconservadores, etc., isso tudo promove um verdadeiro terremoto no que era a diplomacia brasileira. Esse é basicamente o cenário. Daqui de Genebra, obviamente, ele é muito mais complexo, ele envolve muitos outros pontos, mas, de uma forma geral, você vê o Brasil, em primeiro lugar, isso eu acompanhei em várias reuniões aqui na ONU, em primeiro lugar, o Brasil tomando a palavra e gerando risada dos outros países, depois gerando choque e hoje gerando enorme preocupação.
Então, você teve esse movimento, você teve esse processo de uma certa forma, de transformação da imagem internacional do Brasil, e uma imagem internacional que, para ser restabelecida, o embaixador pode falar muito melhor do que eu, não se faz da noite para o dia. Mara, eu acho que, como dizia o Donald Trump, eleições têm consequências. A eleição de 18 trouxe muitas consequências para o Brasil. E um candidato passou toda a campanha eleitoral dizendo que ele ia fazer, que ele era liberal, que era conservador, que tinha uma nova visão do mundo e que tinha uma ideologia. Isso foi dito na campanha e ele está fazendo isso agora no governo. Quer dizer, nós elegemos uma pessoa que tinha uma outra visão de mundo e que trouxe uma ideologia para a política externa. Eu estou à vontade para falar isso porque eu fui um dos críticos da ideologização da política externa, da partidarização da política externa no governo do PT. Agora nós estamos vivendo a mesma coisa. Quer dizer, as prioridades da política externa brasileira não se alteraram. Se você pegar os últimos 20 ou 30 anos, as prioridades são sempre as mesmas. América Latina, Mercosul, comércio exterior, Europa, Estados Unidos, nos últimos 10, 15 anos, a China. Essas são as prioridades nossas. O que muda, e o que mudou muito fortemente, foi a ênfase em cada uma dessas prioridades. Para dar um exemplo bem contraditório, no tempo do Lula, a Venezuela era o país mais democrático. Nunca houve nenhum país tão democrático quanto a Venezuela. Agora, a Venezuela é o diabo, quase aí, na sequência das políticas americanas, o Brasil teve alguma atitude mais radical em relação à mudança do regime lá para restabelecer a democracia, as eleições livres, não sei o quê. Então, você tem uma situação hoje que era previsível. As consequências são muito grandes e nós estamos discutindo isso porque isso representa uma mudança de paradigmas, de visões que o Brasil sempre discutiu. Agora nós começamos nessa eleição a ter uma visão diferente. Na minha percepção, essa eleição a última, de 18, ela é um divisor de águas na política brasileira. Nós vamos ter daqui para frente sempre um espectro eleitoral mais diversificado. E isso vai fazer com que haja uma diminuição dos partidos e que haja mais nitidez ideológica, entendeu? Com posições mais claras. Hoje nós tivemos uma mudança muito radical para uma situação que, como o Jamil disse, é surpreendente e que está causando muita reação no exterior. Quer dizer, a minha preocupação não é com a mudança da política externa. A política externa, as prioridades da política externa são as mesmas. A minha preocupação é com a credibilidade da instituição, do Itamaraty. Como é que vai ficar o Itamaraty quando terminar esse governo? Essa é a minha preocupação. O senhor vê um aparelhamento do Itamaraty? Não, eu não vejo um aparelhamento do Itamaraty, porque o Itamaraty ainda preservou essa reserva, né? Os assessores do ministro são diplomatas de carreira, alguns estão lá por um período e saem em seguida, como vários, quando começou esse governo, ficaram um período e saíram por alguma razão. Então, eu não vejo um aparelhamento, mas eu vejo uma série de pessoas oportunistas, né, que estão lá para serem promovidos e serem removidos e que vão passar. Sempre houve isso. Talvez nessa administração haja um pouco mais, mas, pelo que eu entendo, o ministro está muito isolado, a máquina continua independente, continua. Agora, sendo uma carreira, uma profissão de carreira, ninguém vai se expor de criticar abertamente, né, porque tem que preservar a carreira.
Jamil, isso que o embaixador falou, a credibilidade, a perda de credibilidade, né? Suas conversas aí, como é que você enxerga, e principalmente, eu queria entrar agora um pouco na questão ambiental, porque assim, diplomacia, eu sempre olhei diplomacia assim, questões de paz, questões de comércio, e agora o que a gente vê nos últimos anos é essa importância da questão ambiental cada vez mais relevante nas mesas de negociação. O que o Brasil precisa fazer para recuperar a credibilidade internacional? Esse é um tema, entre aspas, novo, ainda que em 92, provavelmente o embaixador até tenha participado da Eco 92, e já era um assunto que movimentava basicamente as diplomacias. A grande diferença é que hoje ele está no centro da mesa. Ele não está mais relacionado a algum outro tema, ao comércio ou ao desenvolvimento, ele é o centro da discussão. Nesse aspecto, eu acho que, e aí uma avaliação pessoal, não vejo como o governo brasileiro pode se desfazer deste tema. Esse tema não vai desaparecer. Esse tema não é o Biden. Essa talvez é uma questão importante, inclusive porque, de fato, com o Trump, o Brasil tinha um aliado. Vamos lembrar, no ano passado, na reunião do G7, em Biarritz, o G7 inteiro queria colocar esse tema no centro da discussão, com o Brasil entre os alvos. E quem tirou, ou pelo menos esvaziou esse tema, foi o governo Trump. Agora, o tema vai continuar. E com Biden ou sem Biden, a pressão sobre qualquer um desses países que possa lidar com o meio ambiente vai ser permanente. Por quê? E aí eu acho que é uma questão que vai além, Mara, da diplomacia, das negociações, das salas de reunião. Por quê? Porque você tem hoje, pelo menos aqui na Europa, uma nova consciência em relação a esses temas. Você tem partidos verdes que ganham eleições. Você tem crianças saindo da escola sabendo onde fica a Amazônia. Você tem uma nova geração que, eu falo tranquilamente, porque eu já ouvi isso de muita gente aqui, dizendo o seguinte: o meu euro é meu voto. Ou seja, eu vou comprar da empresa que compartilhe comigo os mesmos valores que eu tenho. Então, é muito mais do que apenas uma questão de Trump, de Biden, de Acordo de Paris, de Macron, etc. É uma nova realidade. Se o Brasil não entender que essa nova realidade existe, ele já perdeu essa disputa, né, de uma forma bastante clara. Eu acho que sim, esse é um tema que o Brasil vai precisar lidar de uma forma diferenciada. O que o presidente Bolsonaro fez agora durante os BRICS, a reunião dos BRICS, de dizer: olha só, eu tenho o nome dos países que importam madeira ilegal do Brasil, ou seja, exportando o problema, não vai resolver. Não adianta você achar que você vai exportar o problema do desmatamento e falar: não, na verdade a culpa é de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Esse é um tema que não vai desaparecer para o Brasil, vai ganhar uma força cada vez maior, vai se transformar em obstáculos reais em termos econômicos, isso provavelmente o embaixador possa falar até muito mais. Sim, existem os aproveitadores, como até o embaixador colocou, os oportunistas. Claro que sim, claro que você tem setores protecionistas na França que estão dando graças a Deus que o tema ambiental apareceu, porque sim, é um argumento extra para evitar uma abertura para o Mercosul. Certamente tem tudo isso. Agora, o tema ambiental não vai desaparecer. Então, ou você entra em diálogo sobre isso, ou você começa a tratar isso como um novo interesse permanente do Brasil, ou você vai estar fora de vamos dizer assim, um cenário mais positivo. Já tivemos fundos, como o da Noruega, anunciando cortes de investimentos por conta da questão ambiental. Nós tivemos, nessa semana, o governo de Boris Johnson. Não é um governo comunista, o de Boris Johnson, né? Vamos combinar. O governo de Boris Johnson dizendo que os supermercados, empresas, etc., vão ter de provar que a sua madeira e as suas commodities não vêm de áreas desmatadas ilegalmente. Então, você tem um movimento nesse sentido. Vou te dar um outro exemplo, Mara, só para completar. Uma grande rede de lanchonetes americana, não vou falar o nome, mas você pode imaginar quem,
ela tem, obviamente, essa rede também aqui pela Europa. E a publicidade aqui, pelo menos na Suíça, no outro dia, foi muito curiosa. Era o seguinte, olha, o nosso produto é padronizado no mundo inteiro, mas a batatinha vem do agricultor suíço. Olha só a transformação. A marca que é o símbolo da globalização, né? A marca que é o símbolo da padronização, querendo dizer que, olha, na verdade, eu estou apoiando a agricultura local. Ou seja, há uma mudança real. Essa mudança, ela não é só uma desculpa protecionista, que também é, mas se o governo brasileiro não entender que essa mudança está acontecendo, vai ficar numa situação, eu diria, bastante complicada, Mara. O embaixador, eu vejo isso que Jamil falou é muito interessante, porque eu vejo o presidente, por exemplo, quando ele faz esse anúncio que vai dizer quais são os países, ele se coloca, a questão ambiental para ele sempre se coloca no enfrentamento, e no enfrentamento com esse discurso de que, olha, vocês desmataram muito mais, vocês fizeram muito mais, vocês que alimentam isso, sempre jogando essa culpa. O senhor acha que tem alguma chance, né, do Brasil conseguir fazer algum avanço nessa relação, por exemplo, com o atual ministro do Meio Ambiente? O senhor não acha que o presidente vai ter que demitir esse ministro se quiser melhorar a relação, enfim, a imagem, a relação dele já pedir muito, mas enfim, a imagem do país nessa questão ambiental? Essa questão ambiental, como está sendo tratado hoje, repete os erros que nós cometemos quando, na década dos 70, 80, tivemos o mesmo problema. Nós tivemos o mesmo problema de desmatamento, o tratamento dos Yanomamis, e lá os militares, era o governo militar, reagiram da maneira como nós estamos reagindo agora, de maneira defensiva, jogando a culpa nos outros, e eles criaram até uma frase, né, integrar para não entregar, construir a Transamazônica, como se fosse uma ocupação de terra para evitar uma invasão, para defender a soberania. Agora, que é a linha do pensamento do presidente. O presidente está na década de 70. Pois é, 40, 50 anos depois, nós estamos repetindo a mesma coisa. Eles não entenderam, como o Jamil mencionou, que o meio ambiente, mudança de clima, é um tema global. Não é um tema político, um tema comercial, um tema de um país contra outro, é um tema global. Todo mundo está preocupado com o aquecimento do planeta e com o efeito da destruição de florestas sobre as emissões de gás carbono e como isso vai prejudicar, vai aumentar o aquecimento do planeta. Então, nós temos uma diferença entre o que ocorreu nos 70, 80 com o que está ocorrendo agora. São dois elementos novos, pequenos, mas muito importantes. Primeiro, como vocês mencionaram aí, apareceu a figura do consumidor. Não tinha em 70, 80. A sanção em 70, 80 foi política. Criticaram o Brasil, a imagem, como diziam os militares, a imagem do Brasil e tal. Agora não, agora você tem consequências porque tem o consumidor e tem um outro aspecto importante, que é a política ambiental passou a fazer parte das negociações comerciais. Então, isso acarretou no acordo Mercosul-União Europeia um capítulo chamado de desenvolvimento sustentável, que tem lá o compromisso do Brasil de cumprir todos os acordos de meio ambiente, de mudança de clima, de proteção aos indígenas, que nós assinamos de 92 até agora. E você tem isso que foi mencionado dos supermercados, dos consumidores fazendo pressão sobre o Brasil e, sobretudo, sobre a Amazônia, porque quando a gente fala em política ambiental, é um tema global, do ponto de vista da comunidade internacional, o foco é a Amazônia. Esse que é o problema. Então, ou a gente tem uma política em relação à Amazônia, que vá na direção do que o mundo está pensando, ou nós vamos ter problemas. Eu acredito que, por causa do acordo com a União Europeia, a Mercosul União Europeia, e a dificuldade da ratificação,
por causa de boicotes, por causa de medidas restritivas para a exportação de produtos brasileiros, inclusive falando da madeira, falando de outros produtos agrícolas, o Reino Unido e a União Europeia estão com políticas para proibir empresas europeias ou inglesas de comprar produtos que venham de áreas onde há desmatamento. Então, respondendo e acabando aqui essa intervenção, eu não acho que mudança de ministro resolve o problema, porque isso não é uma posição de um ministro, é uma posição do presidente. Então, ou o presidente se convence de mudar, e aí o ministro que está lá vai fazer o que o presidente quer. E essa política vai ter que mudar, eu acho, e vai acabar mudando, porque o Brasil vai ser prejudicado, entendeu? Em vista do prejuízo comercial, financeiro, porque também os fundos e as instituições financeiras estão com restrições para fazer empréstimos que não estejam em empresas que não tenham nada a ver com desmatamento, com Amazônia, com destruição, com garimpo ilegal, com nada do que está acontecendo. Isso vai começar a ter efeito. A partir do ano que vem, o acordo dificilmente vai ser ratificado. Começa a haver essas restrições. Então, para defender o interesse do Brasil, vai haver uma pressão interna, inclusive dos empresários, para que o Brasil mude a política. E para mudar a política, não adianta fazer declaração, tem que ter resultado. Então, a volta da credibilidade do Brasil nessa questão ambiental só vai ocorrer se nós apresentarmos ajustes na política econômica, ajustes no que de fato está ocorrendo na Amazônia e que isso apresente resultados. Não adianta mandar para lá, dentro da GLO, o Exército para fiscalizar lá o desmatamento, se o desmatamento continua. O ano que vem não vai ter desculpa. Este ano, o vice-presidente disse que começamos atrasados a fazer esse combate e tal. Esse ano não tem desculpa. Ou começa em tempo e a gente apresenta resultado, ou a situação vai ficar muito pior nas vésperas da eleição, porque até o fim do ano que vem nós já estamos no começo da campanha presidencial de 2022. Esse movimento do investimento socialmente responsável, o ESG, onde a questão ambiental é um pilar importantíssimo para a atração de investimentos, o Brasil vai ficar como o senhor falou, vai ficar cada vez mais difícil, enfim, a atração de investimento estrangeiro, né? Eu acho que esse vai ser um efeito que as empresas vão começar a sentir as consequências dessa política. Aí vai haver uma pressão para a gente mudar. Houve um pequeno ajuste com a criação do Conselho da Amazônia, com o vice-presidente, mas ele está isolado lá, ele precisa, né, de apoio para poder implementar uma série de políticas que eles estão discutindo. Algumas delas são boas, vão na direção correta, mas sem essas políticas, esse fundo amazônico da Noruega, da Alemanha, não vai voltar. Eu acho que quando a gente conseguir novas políticas para reverter essa questão do fundo da Amazônia, aí é uma virada na política em relação à credibilidade e à confiança que o mundo pode voltar a ter sobre o Brasil. As relações entre nações não são pessoais, pelo menos não costumavam ser. O Brasil e os Estados Unidos têm uma relação amigável desde sempre. A relação nunca foi de presidente para presidente, mas de nação para nação. Na tal da nova era, parece que isso mudou. O Bolsonaro apostou tudo numa boa relação dele com Donald Trump e não do Brasil com os Estados Unidos. Agora Trump perdeu a eleição e o Brasil é um dos poucos países que, até o momento dessa gravação, em 18 de novembro, não reconheceu a vitória de Joe Biden. O que isso pode significar para a relação Brasil-Estados Unidos? A demora do presidente Jair Bolsonaro em reconhecer a vitória de Joe Biden, qual é o real impacto dela na relação Brasil-Estados Unidos? Eu acho que não vai ter impacto nenhum. Eu acho que essa ausência de pronunciamento do Brasil
É um fato que os assessores talvez se melindrem, mas em termos de política entre Estados Unidos e Brasil, isso não vai pesar, porque há outros, os interesses são muito grandes. Os Estados Unidos e o Brasil, para o Brasil, os Estados Unidos é o segundo, terceiro maior parceiro. Então, há muitos interesses econômicos, comerciais. O que vai, sim, ter efeito são algumas políticas que o Biden vai implementar e que vão ter consequências no Brasil. Essa questão do meio ambiente, como nós conversamos, eu acho que vai ter um efeito sobre o Brasil. É a questão dos organismos multilaterais, em que vai voltar a ter prioridade para o governo americano, vai mudar a agenda americana nesses órgãos também. O Brasil vai ficar ainda mais isolado, sem a companhia dos Estados Unidos. E tem, eu acho que o aspecto principal é essa questão da confrontação da China com os Estados Unidos, que está apenas no começo, é uma disputa que vai se prolongar ao redor de muitos anos, e que o Brasil, onde o Brasil tem dois dos principais parceiros, China e Estados Unidos, e que a gente não pode tomar partido a priori nem de um lado nem de outro. Essa questão do 5G vai ser uma marca importante nessa relação entre Estados Unidos e Brasil, entre China e Brasil. Jamil, esse é um ponto, de fato, que vai ficando cada vez mais... A gente, nas conversas aqui com empresários, com economistas, com estrategistas, cada vez mais eles vão chamando atenção para essa questão do 5G, do relacionamento com a China, da Huawei, dos Estados Unidos, enfim... e o Brasil, né, o presidente Bolsonaro, em nome dessa relação, desse alinhamento com o presidente Trump e com o governo brasileiro, ele começou a espizinhar a China. Brigar com a China é uma boa estratégia? Como é que vai ser essa atuação do Brasil nesse cenário que o embaixador colocou? Mara, só uma questão antes de entrar na China, que é justamente na questão americana. Eu posso estar enganado, embaixador, sobre a história da diplomacia brasileira, mas eu só me lembro de duas ocasiões em que o governo brasileiro ou governos brasileiros optaram por uma aliança total com Washington, pelo menos ali depois da, eu diria, da Segunda Guerra Mundial, o Dutra e os militares. Nessas duas ocasiões, esperava-se, da parte do Brasil, que do outro lado viesse com uma reciprocidade plena em relação ao que o Brasil fazia em termos de gestos. Essa reciprocidade não aconteceu em nenhuma das duas ocasiões, nem com o Dutra lá atrás, nem com os militares. Os próprios militares foram comprar uma usina nuclear fora dos Estados Unidos, foram justamente para a África depois, ampliaram as relações com o Oriente Médio, enfim, se deram conta de que a relação apenas com os Estados Unidos de uma forma automática não trazia esse resultado. Então, já temos aí pelo menos duas grandes experiências mostrando que uma relação com um só país automática, como estava acontecendo entre Bolsonaro e Trump, nunca trouxe resultados positivos para o Brasil. No que se refere à China, eu acho que o embaixador tem toda razão. Esse é um debate eu imagino, para 10 a 20 anos. Essa é uma disputa pela hegemonia mundial do que será o mundo em 2050. Então, não estamos falando do que vai acontecer na próxima eleição. Isso precisa ser olhado de um ponto de vista de médio a longo prazo. Então, um posicionamento do Brasil nessa questão precisa pensar nisso, e não no que vai acontecer na próxima reunião do Conselho do G20, ou na próxima eleição, ou no próximo gesto americano sobre o trigo, Não é isso. A questão precisa ser pensada de uma forma estratégica. Como você disse, vale a pena hoje você brigar com um país que representa 33% ou 35% do destino das exportações brasileiras? Provavelmente não. Agora, você coloca uma situação em que americanos e chineses têm aí quase 40%, 45% do destino das exportações brasileiras. É aquele negócio, você é o dono da lojinha e você tem dois clientes preferenciais. Você vai brigar com os dois? É isso? Ou vai tomar partido de um dos dois? Não.
né? Então, hoje, o pragmatismo seria o melhor caminho, pelo menos, para o Brasil tomar posições. Agora, o que é a independência? O que é soberania, né, embaixador? É você poder tomar essa decisão sobre o 5G baseada nos interesses nacionais, na questão técnica, na questão tecnológica, na questão do que serve, do que não serve, e não de quem é que você vai favorecer em termos políticos. Esse vai ser um teste da suposta soberania brasileira muito claro, muito evidente. Isso não resta nenhuma dúvida. E só para completar ainda com relação à China, durante os anos Trump, com essa puxada, basicamente, de freio de mão no multilateralismo, o que você viu aqui em Genebra foi a China ocupando esse espaço. A China se transformou na grande campeã do multilateralismo. A China vem aqui e dá discursos dizendo: eu sou o seguro de vida de vocês. Ela fala, não com essas palavras, obviamente, mas ela chega na ONU já com esse discurso. Agora, esse tão pouco, e aí eu falo uma questão até pessoal como jornalista, Mar, eu não gostaria que os valores chineses de liberdade, entre aspas, transparência, prevaleçam no mundo multipolar, porque eu sei, ou multilateral, porque eu sei que o meu trabalho como jornalista vai ser censurado. Então, é óbvio que você precisa colocar isso de uma forma clara. Sim, essas questões são pontos delicados. Sim, certamente. Agora, do ponto de vista do Brasil, o pragmatismo, ao meu ver, é o único caminho. O pragmatismo aliado a um pensamento estratégico. O problema é que no Brasil, hoje, você pensar num planejamento estratégico, eu acho que talvez seja um pouco ilusório. A gente está caminhando para o fim. Eu queria colocar aqui uma última pergunta para vocês dois, que é em relação ao chanceler. Há boatos de que a vitória de Joe Biden significaria um baque para a ala ideológica do governo. Essa ala inclui, não podemos nos esquecer, o chanceler Ernesto Araújo. Se isso acontecer e o Ernesto for escanteado, que conselhos vocês dariam a um novo chanceler para começar a restabelecer o Brasil no cenário internacional? Eu, como disse, em relação ao ministro do Meio Ambiente, eu acho que a mudança do ministro não vai afetar a política, entendeu? Eu estou preocupado com a política, então acho que isso não vai ter nenhum efeito, a eleição do Biden não vai ter nenhum efeito no Itamaraty. O que é importante lembrar é que os países não têm amigos, têm interesses, e a gente tem que colocar os interesses do Brasil em primeiro lugar. Então, a começar com esse do G5 e todas as outras decisões estratégicas que o Brasil tem que tomar, tem que levar em conta o seu interesse nacional. E eu acho que a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo uma etapa muito, muito pequena da nossa história. Essa política externa vai durar enquanto durar o governo do presidente Bolsonaro. Depois que o presidente Bolsonaro sair, vai ser outra história, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que... Por isso que eu me preocupo mais com a credibilidade do Itamaraty do que com a política externa. Porque a política externa, tudo isso que está sendo feito, possivelmente, dependendo do resultado da eleição, é como nos Estados Unidos agora. Está havendo uma grande mudança na política externa, na política econômica, interna e tal, porque muda o presidente. Mudou o presidente aqui, deu essa mudança, e depois vai mudar novamente. Essa é uma outra lição que os futuros ministros devem tomar. É muito complicado você se alinhar automaticamente a alguns países, sobretudo os Estados Unidos, porque a cada 4 anos muda a política e você pode ficar falando sozinho. Mara, só para completar essa avaliação do embaixador, que eu achei muito correta, só completar no seguinte sentido. A política externa do Bolsonaro, como de outros governos também, mas no caso do Bolsonaro talvez fique ainda mais evidente, ela atende a uma base do seu próprio eleitorado.
né? Não em termos comerciais, não em termos de visão de mundo, mas em termos até ideológicos. Então, você tem, sim, uma resposta a uma base talvez mais radical, uma base dura do governo, com um braço na política externa. Então, como o embaixador disse, não adianta você só mudar um ministro se o governo vai continuar governando para aquela base, porque hoje o que nós temos, talvez muito diferente de outros momentos da história brasileira, você tem um governo que governa para uma ala apenas. Essa ala, ela tem as suas ideias, ela tem as suas ideologias, então mudar um ministro, mas continuar a governar para essa ala, vai ser perpetuar, ou pelo menos prolongar essa mesma política. E aí, claro, com Biden tem uma certa encruzilhada que o Brasil vive. Ou ele modera a sua política para se aproximar de Biden, mas aí dá um sinal de traição eventual à sua base, né? Ou mantém a base e, como o embaixador disse, fica falando sozinho no exterior. Esses são um pouco dos elementos aí para ser considerados. Rapazes, muito obrigada pela participação de vocês. Esse eu acho que é um grande desafio do Brasil. Eu acho que aquela cena do presidente falando com o Al Gore sobre a Amazônia, ela diz tudo sobre o grande problema que nós temos pela frente. O presidente não entendeu nada do que está acontecendo no mundo. Quando ele fala para o Al Gore que, sim, a Amazônia, nós queremos explorá-la junto com os Estados Unidos, ele fala isso para o Al Gore. Enfim, ele não tem noção, de fato, do tamanho do problema, né? Mas eu só queria colocar uma questão que é até pessoal, tá? De família, no caso aqui. Outro dia, meu filho vai na escola aqui em Genebra, etc. Ele tem 9 anos, voltou da escola meio bravo, porque o professor avisou que a aula de Egito tinha terminado, que o período de estudar a múmia, a pirâmide, o moleque adora isso, né? Isso é parte, acho que é universal, pelo menos no Ocidente. Adora essa coisa. Ele estava meio bravo com isso. Eu falei, e o que vai colocar no lugar? Aí ele falou, Amazônia. Eu falei, opa, como é que é? Aí, no dia seguinte, eu fui falar com o professor para saber, olha, é da cabeça dele ou o quê? Ele falou, não, é o novo cronograma escolar aqui de reduzir a antiguidade e dar mais Amazônia e meio ambiente. Então, o que eu estou insistindo é que se o Bolsonaro não entendeu o Al Gore, ele não vai entender uma geração inteira que está chegando aí daqui a poucos anos. A Natura é um belo exemplo disso. Uma vez, conversando com uma fonte da OCDE sobre uma questão de investimentos, educação financeira no mundo, ele falou assim, olha só, a Natura, o filho dele, na escola, ele pegou o caderno, o livro do filho dele lá na escola e estava lá uma referência à Natura e os projetos, os produtos dela com sustentabilidade, feitos com manejo sustentável. Então, isso, e ele é francês, enfim, isso na França, né? Então, ali o país, a terra dos cosméticos, e a Natura entra lá com essa toda empoderada. Embaixador, você quer fazer mais alguma colocação? Não, só para concluir, eu acho que a gente tem que tratar essa nova agenda desse governo dentro dessa perspectiva, né, de que é um governo que tem um mandato dado pela população, que está querendo implementar esse mandato, mas que a gente tem que colocar o interesse nacional acima da ideologia, acima da geopolítica. O que importa é o interesse nacional acima de tudo. Para pegar a frase do nosso ex-presidente Trump, o Brasil em primeiro lugar. Muito obrigada. Diplomacia não é um assunto simples, envolve muitas variáveis, muitos players. Ainda bem que eu pude contar com 2 especialistas de altíssimo calibre. Muito obrigada, Jamil. Muito obrigada, embaixador Rubens Barbosa. E muito obrigada a você por assistir e ter ficado com a gente até agora. Curte, comenta, diz aí o que achou. Compartilha com os amigos. Até o próximo Diálogos.